hoje nós estamos com muita força falando sobre projeto de desenvolvimento para essas comunidades, porque a concepção sempre foi dada que era titular esses quilombos e continuar deixando hoje a própria sorte, né? E nós temos dito que não, o Estado brasileiro tem uma responsabilidade com os processos de desenvolvimento dessas comunidades e, óbvio, desenvolvimento compreendido a partir do olhar e da construção desses povos, que estão em todo o território nacional, em todos os biomas. Titular territórios e construir projetos de desenvolvimento com o Estado e comunidades. Essas são duas ações prioritárias do novo secretário do Ministério da Igualdade Racial. Neste Olho na Resistência, vamos apresentar os quilombolas que assumiram cargos do novo governo. Você vai conferir ainda a agenda do movimento indígena e mapas das línguas originárias. No De Olho na Cultura, trazemos a Folia de Reis para abrir o ano com reza e cantoria. Vem com a gente! Nacional de Promoção à Igualdade Racial e Ronaldo dos Santos, quilombola, representando aqui o nosso secretário de Políticas para Quilombolas, povos e comunidades tradicionais de matriz africana, povos de terreiro e ciganos. Quem é Ronaldo dos Santos? Pois é, eu ingresso na luta da minha comunidade mais precisamente no ano de 1998, e aí acontece que em 99, no ano seguinte, nós nos tornamos o primeiro quilombo do estado do Rio de Janeiro a receber o título de propriedade do território. A partir daí, a luta nos leva à CONAC, ao Movimento Nacional, e dali para cá, a militância direta no Movimento Nacional, criamos um movimento no estado, a Associação Estadual Aquilerge, que hoje é presidido pela Bia Nunes, hein? Com essa bagagem do movimento social, imagine o quão desafiador será atuar em Brasília. O meu maior desafio hoje é virar a chavinha, né? A gente não perde a conexão, não perde os compromissos, muito pelo contrário. A razão da gente ir para esses espaços é exatamente o de fazer valer essa construção que temos participado há 2 décadas, pelo menos. Mas entender que o lugar é outro, né? A minha fala hoje é uma fala governamental, a minha ação hoje é uma ação de governo. Ronaldo atuará no Ministério da Igualdade Racial, um órgão que não é de execução de política, mas de elaboração e monitoramento junto aos demais órgãos de governo, inclusive municipais e estaduais. A pasta que Ronaldo assumiu já existiu em outros momentos de maneiras semelhantes e diferentes nomes, como a Secretaria de Políticas para Comunidades Tradicionais, dentro da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, criada em 2003 durante o governo Lula com status de ministério. Inclusive, a líder quilombola Givânia Maria da Silva, uma das fundadoras da CONAC, esteve à frente da Subcom. Em 2015, a secretaria foi rebaixada a uma pasta no Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. A situação piorou um tanto nos governos Temer e Bolsonaro, com a exclusão da expressão igualdade racial da pasta. A pasta retorna para resolver problemas que continuam enormes. Um dos problemas é que as comunidades quilombolas, e não só quilombolas, eu vou trabalhar também com o povo de terreiro, cigano, são grupos que têm uma demanda histórica, uma demanda reprimida, né, que o Estado brasileiro nunca deu conta sequer de encarar, quem dirá de resolver. Em se tratando de comunidades quilombolas, são quase 6.000 territórios reconhecidos no Brasil, segundo o IBGE, e apenas 4% deles são titulados. O INCRA e a Fundação Cultural Palmares continuam sendo fundamentais nesse processo. Nós podemos ser exemplo para o planeta, que mudanças climáticas podem ser encaradas de uma forma mais responsável, porque existem povos que estão fazendo isso com ou sem ou apesar do Estado. E a gente precisa colocar o Estado a favor desses povos, dessas comunidades. O combate ao racismo religioso e a construção de políticas públicas para ciganos são também pautas do novo secretário. E tem mais quilombola no governo. Sandra Maria, do Quilombo Carrapatos da Tabatinga, em Bom Despacho, Minas Gerais, da Coordenação Nacional da CONAC, está no Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Camponeses, e especialmente indígenas, também ocuparam o governo. Você deve ter visto o lançamento do Ministério dos Povos Indígenas. O Ministério dos
Povos Indígenas poderia ser também, e é também, o Ministério da Floresta, da Terra, o Ministério dos Povos Indígenas, bem que poderia ser chamado e confundido com o Ministério da Vida. Esse será o tema de nossa próxima edição. Assine o canal e ative o sininho, assim você não perde nenhum programa. A gente quer adiantar apenas que a Parentíssima chegou com tudo. Presidente Lula, eu arrisco dizer, sem nenhum exagero, que muitos povos indígenas vivem uma verdadeira crise humanitária em nosso país. E agora estou aqui para trabalharmos juntos, para acabar com a normalização deste Estado inconstitucional que se agravou nestes últimos anos. Dito e feito, uma das principais ações da ministra Sônia Guajajara tem sido enfrentar a catástrofe humanitária vivida pelos Yanomami. Sônia e o presidente Lula, em comitiva com outros ministros, a presidenta da FUNAI, Joênio Wapichana, e o secretário da CESAI, Weibe Tapeba, estiveram na Casa de Saúde Indígena Yanomami, em Boa Vista, para averiguar a situação e traçar um plano de ação. Para conhecer a história de luta do povo e as sucessivas invasões garimpeiras em seu território, assista ao De Olho na História. O acampamento Terra Livre de 2023 já tem data marcada, 24 a 28 de abril, sempre em Brasília. A maior mobilização indígena do Brasil continua com importância máxima frente à calamidade sanitária enfrentada pelo povo Yanomami e às execuções de indígenas no extremo sul da Bahia. Nos dias 29 de janeiro a 1º de fevereiro acontece a pré-marcha das mulheres indígenas, também na capital federal. O evento organizado pela Amiga vai debater a inserção das mulheres indígenas e suas pautas no novo governo. Temos uma novidade aqui no De Olho na Resistência, a seção O Brasil no Mapa. Nela, vamos trazer cartografias dos povos do campo, sobre os povos do campo, propostas novas para representar em mapas questões referentes aos quilombolas, camponeses e indígenas. Na estreia, trazemos um Brasil multilingüe. As mais de 174 línguas originárias do território foram cartografadas. Além do mapa continental das línguas indígenas que você está acompanhando aí na tela, você pode acessar o mapa com territórios étnico-culturais e outras políticas de educação indígena no Brasil. As línguas indígenas com sinais também foram mapeadas. Confira todo esse riquíssimo material no site da exposição Nheporã, Memória e Transformação, com curadoria de Dayara Tucano. Aproveite para fazer um tour virtual pela exposição. E para quem está em São Paulo, dá para conferir pessoalmente no reinaugurado Museu da Língua Portuguesa. A exposição fica em cartaz até dia 23 de abril. Primeiro eu peço licença para chegar no quadrado e vir fazer meu verso, que é bem elaborado na arte da improvisação, famoso como pistola, tiro sem direção. E para finalizar, eu falo de coração, na folia do Tiguto só tem Patrícia Bola. Começamos o ano com um festejo que você, que é do campo ou do interior, certamente conhece. A Folia de Reis ou Reisado. Integrando as comemorações natalinas populares, a peregrinação rememora a jornada dos 3 reis magos, desde o momento em que recebem a notícia do nascimento do Rei dos Reis até o encontro com o menino Jesus na Lapinha. O costume de homenagear os magos do Oriente chegou à América Portuguesa via colonização e, como tantas manifestações, disseminou-se por várias partes do país, assumindo diferentes formatos. Acompanhando os 3 reis magos, Gaspar, Melchior e Baltazar, os foliões saem em cortejo por 13 dias, de 25 de dezembro até 6 de janeiro, visitando casas de devotos no campo e pelas ruas das pequenas cidades. Os devotos recebem com alegria os peregrinos, reverenciam Santos Reis e esperam colher bênçãos para sua casa e seus familiares. O momento solene é da reza em frente ao presépio. Os grupos se formam em razão de uma promessa, sempre de 7 anos, ou por devoção permanente aos Santos Reis.
Eu fiquei 1 ano e 6 meses no hospital. Aí meu pai fez uma promessa com a bandeira do padrasto dele, que se eu melhorasse, ele saía com uma folia. Pra animar nossa folia, tem sanfona, viola e ganzá, tem desfile de noite e de dia, tem o surdo, zabumba e o cantar. Com destaque nos cortejos, os palhaços representam soldados arrependidos de Herodes. Eles haviam sido incumbidos de assassinar o menino Jesus, mas se converteram e passaram a usar máscaras como disfarce. Com irreverência, eles dançam e cantam versos. O estandarte, com a imagem da Sagrada Família e dos Reis Magos, guia os foliões. Para salvaguardar a Folia de Reis, como tantas manifestações culturais, precisamos assegurar que as mestras e os mestres desse saber popular e camponês tenham condições para continuar fazendo o que eles já fazem e muito bem. O futuro da folia, só o tempo irá dizer se a criança de hoje em dia a memória irá perder. Deixa o folião mais jovem, um breve pedido, um cantar. Não parem no tempo, renovem, não deixe a folia acabar. De olho nos povos do campo, de olho na resistência, de olho nos pluralistas.